Eu não mostrei no vídeo anterior, eu acabei não mostrando. Eu falei do LM Studio, então esse é o LM Studio, que a gente vai falar dele num módulo específico. Então a gente comentou ali dos LLMs, né? Então aqui está a pasta aqui dos LLMs, onde a gente tem vários modelos que a gente pode usar. Então essa aqui é a interface do LLM Studio, do LM Studio, e que a gente vai conhecer no módulo específico. Além do LM Studio, eu também falei do Cloud. Então o Cloud é um chat de IA, com chat GPT e Gemini. Então tá aqui, onde a gente vai usar também para realizar as nossas tarefas. Ok? Agora a gente pode continuar com a nossa apresentação. Outra ferramenta que a gente vai usar também é o agendador de tarefas do Windows. O agendador de tarefas do Windows, ele é uma automação simples. Na realidade, ele não é uma automação, é uma ferramenta que está dentro do próprio Windows, gratuita também, permite configurar agendamentos para execução de scripts ou programas em horários específicos. Então, quando a gente criar uma automação, a gente não precisa estar clicando nessa automação para ela ser executada. O agendador de tarefas do Windows ele vem justamente para isso, para poder servir como um agendador, né, um executor desses scripts. Então a gente vai aprender também como eu uso o agendador de tarefas para disparar meus scripts conforme a minha necessidade. Então a gente vai aprender isso também. Ele é essencial para poder fazer essa ligação, né, entre o projeto que a gente desenvolveu, o script, com a execução dele. Então ele consegue rodar fluxos repetitivos e isso ajuda na redução da execução manual de tarefa redundante, melhorando a produtividade. Então eu posso, por exemplo, dependendo do meu projeto, eu posso pedir para que esse projeto seja rodado, por exemplo, a cada hora, uma vez por semana, uma vez por mês e assim vai. A integração ele funciona bem com ferramentas como o Python, scripts batch, para gerenciar ambientes automatizados eficazmente. Então a gente vai usar bastante o Python aqui para fazer essa integração com o agendador de tarefas. É tudo simples, tá, pessoal? Tudo que a gente está vendo aqui é simples. Parece muita coisa, para quem não conhece nada, parece muita coisa, mas quando a gente iniciar e começar a usar essas ferramentas, vocês vão ver que é bem simples, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui a cara do agendador de tarefas do Windows, é basicamente isso, né? A gente tem ele aqui. Então, a gente vai falar também e testar num módulo específico do agendador de tarefas, tá? A gente volta para a apresentação. Outra ferramenta que a gente vai usar vai ser o Python. Então, pro meu código criado pela minha IA, que vai estar dentro do VS Code funcionar, eu preciso ter o Python instalado no meu computador. Então, o Python é uma linguagem de programação, tá? Aquela que vai fazer ali todo o funcionamento ali da vida, o nosso projeto é a linguagem Python. Então, a gente depois vai aprender no módulo específico também a baixar o Python e fazer a instalação dele. Ele é ideal para análise de dados, automação e desenvolvimento de algoritmos de IA. Inclusive, a própria IA, por baixo dos panos ali, a IA ela funciona com a linguagem Python. Então, Python é a linguagem da análise de dados, de IA e tudo mais. Tá? O Python ele possui bibliotecas poderosas, como o NumPy, o Pandas, TensorFlow e Scikit-learn. O que acontece, tá? A gente prometeu aqui no curso que a gente não precisa aprender sobre programação. E realmente não precisa, tá? Porém, mais adiante, à medida que tu começar a desenvolver seus projetos e se ambientar com essas tarefas de utilização de IA e tudo mais, scripts, e que não faz parte do nosso dia a dia, talvez surja a necessidade ou a curiosidade de saber pelo menos o básico de programação, especificamente sobre a linguagem Python. Então, não é necessário, mas é recomendável ter pelo menos noção básica, tá? Mas isso é mais adiante. Hoje, para começar, a gente não precisa. A gente pode iniciar do zero, sabendo zero de programação, mas futuramente é interessante conhecer pelo menos o básico dessa linguagem. É de fácil aprendizado, devido à sua sintaxe simples e comunidade ativa. Ok? Priorizar a privacidade dos dados. Aqui tem uma questão muito importante em relação à proteção de informações. Quando a gente vai iniciar esse projeto, né, você decide começar a usar IA no seu ambiente de trabalho, a gente precisa ter alguns cuidados, tá? Então, um dos cuidados que a gente tem é a proteção das informações. Então, a gente tem que se certificar de usar ferramentas que seguem padrões rígidos de segurança para proteger dados pessoais corporativos. Então, eu vou bater nessa tecla sempre que a gente estiver falando sobre o uso de IA. Por exemplo, em chat, como o chat GPT, inclusive o próprio Cloud que a gente vai usar aqui também, a gente tem que ter esse cuidado, tá? De não colocar informação privada, corporativa ou pessoal nesses chats. Porque por mais que essas empresas afirmam que não vão usar seus dados, a gente não sabe.
Tá? Isso para a empresa pode ser uma coisa muito ruim, né? Ter seus dados privados vazados por estar sendo utilizado de forma indevida. Minimização, número 2, minimização de dados. Reduz ao máximo o compartilhamento de informações sensíveis, fornecendo apenas o essencial à IA. Então, quando a gente for criar algum trabalho, a gente precisa passar para a IA aquela estrutura mínima para ela entender e sugerir para a gente, né, um script, sugerir alguma ideia. A gente tem que tentar reduzir esses dados. Então, se eu tenho lá um relatório com 10 mil linhas de informação, eu vou excluir 9.999 linhas, por exemplo, eu vou deixar só uma. O cabeçalho eu deixo, né? Então eu reduzo a quantidade de informação. Eu preciso passar para a IA somente a ideia de estrutura, de coluna, de a estrutura, né, como um todo ali do arquivo, para ela entender e me ajudar. Né? Aí sim, quando eu for rodar localmente, eu vou apontar então para os meus dados reais, aí sim eu vou estar processando no meu computador, eu não vou ter esse problema, tá? Então eu preciso minimizar esses dados antes de passar para a IA. Conformidade legal, número 3. Familiarize-se com leis como o LGPD e siga diretrizes para garantir que suas práticas estejam dentro dos requisitos regulatórios aqui também. Tá? Aqui a gente tem que cuidar, é tudo que a gente falou até agora, né? Cuidar com informações que a gente está colocando adiante em servidores externos da empresa. Vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo.